Hoje eu tô aqui para dar dicas para vocês, para a gente fazer 2023 no melhor ano financeiro de vocês, aquele start para vocês começarem a atingir os objetivos financeiros, sair das dívidas, arrumar tudo que tem para arrumar e o negócio começar a engrenar de vez. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a situação inicial, atual. Não adianta eu chegar aqui para vocês com clichês dizendo para guardar 20% da renda, que a reserva de emergência tem que ser 6 vezes o salário de vocês. Então, a gente sabe que nem sempre é assim que dá para fazer, né? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Analisar o nosso cenário atual e como que a gente chegou até ele, né? Então, qual que é a minha renda, se eu estou endividado, por que eu estou endividado, da onde que veio esse endividamento, né? Se eu tenho dinheiro guardado hoje, quanto que eu consegui guardar, e se isso foi saudável ou não foi ao longo dos meses, se foi por causa de um prêmio que eu recebi, ou por causa de uma renda extra, um 13º, se isso vai se programar para os próximos meses também, a gente precisa entender isso, né? E aí depois colocar em prática a nossa régua aí de saúde financeira para entender direitinho aonde que a gente está e saber o que fazer exatamente com o nosso dinheiro. Bom, então agora que a gente já analisou a situação, vamos pensar estrategicamente, né? Dentro da nossa vida financeira, a gente pode se enquadrar em 3 faixas, basicamente. A gente pode ser vulnerável, a gente pode ser sobrevivente ou a gente pode ser saudável, né? Vamos começar pelo pessoal que é vulnerável, então. Geralmente, o pessoal que se enquadra dentro dessa faixa é aquela galera que tem dívidas, que está com contas em atraso ou que não está conseguindo arcar com esses pagamentos dentro do mês. E essa galera, a gente precisa dar uma atenção especial porque isso impede muito de a gente conseguir chegar lá na frente e ter objetivos de fato concretizados. Então, o primeiro passo qual é? Analisar as nossas dívidas, né? Vamos começar com tudo que eu não consegui pagar de hoje para trás. Onde que eu tenho que olhar isso? Principalmente, é legal a gente dar uma olhadinha no Serasa. Lá eles têm geralmente o feirão limpa-nome também, que é bem interessante. Tem vários descontos que podem chegar até 90%, acho que mais, inclusive, em alguns casos, dependendo do tempo aí da sua dívida. E o legal de olhar essas ofertas é que, assim, a gente sabe hoje que o brasileiro pensa que a dívida, ela caduca depois de 5 anos, que ela acaba, ela deixa de existir, mas não é bem assim. Então, esse título simplesmente sai dos órgãos de proteção de crédito, dos bureaus de crédito. Mas a dívida, ela continua aparecendo lá dentro da instituição financeira. Então, se você no futuro vai precisar de um crédito, vai precisar, sei lá, fazer um financiamento imobiliário em alguma instituição, ou de um carro, ou precisa de um crédito para abrir um negócio, alguma coisa assim, essa dívida que você deixou de pagar, ela vai continuar constando lá no banco e vai te atrapalhar na hora de conseguir essa ajuda aí para você atingir o teu objetivo. Então, o primeiro passo é resolver a situação das dívidas, tá? Então, agora que a gente já sabe a situação, você já sabe as dívidas que você tem, agora a gente precisa resolver elas, né? A melhor opção, na verdade, a mais comum é a troca de dívida, né? A gente pegar um outro crédito para quitar uma dívida que eu tenho que eu não consegui pagar em algum momento. Pode até parecer estranho, né? Mas na verdade a gente vai estar procurando um juros mais barato para quitar aquele muito mais alto, de uma forma que caiba dentro do meu orçamento, tá? Se não der certo aí a troca de dívidas, no caso, se a gente não conseguir uma outra opção de crédito, né? Tem pessoas às vezes que têm limitações em instituições financeiras e tudo mais, acaba não dando certo, a gente parte para outras opções. Então, além da troca de dívida, o que a gente pode utilizar? Muitas vezes a venda de um ativo, de um imóvel, de um carro que, principalmente agora, a gente está utilizando bem menos, né? Às vezes está parado lá na garagem, só consumindo, pagando imposto à toa, você não usa tanto, dá para pensar na venda desse carro e quitar essa dívida que está te trazendo muito mais desvantagens do que o carro lá, né? Então, talvez seja uma opção. Também tem o FGTS, que é uma boa, fazer uma antecipação também para quitar essas dívidas, já que aquele valor ele fica lá, né, teoricamente travado por um tempo. Então a gente pode utilizar isso aí para quitar essas dívidas. Tem 13º, tem férias também, muitas vezes o abono ele pode ser utilizado, dependendo do valor aí da dívida, para quitar, né, o que você tem em atraso. Então tem diversas maneiras aí para a gente poder correr atrás desse prejuízo e deixar tudo em dia de novo, para aí sim você começar a guardar dinheiro e ir para o próximo estágio ali da vida financeira que a gente já vai falar. E aí começar a atingir os objetivos de verdade. Beleza, então resolvemos todas as nossas dívidas. Próximo estágio agora ali da vida financeira, para a gente chegar lá no saudável, é o sobrevivente. Nessa faixa tá toda aquela galera que geralmente está no 0 a 0, que não sobra dinheiro todo mês, né? Ou sobra no mês, já gasta no outro, não tem aquela constância certinha para você poder guardar e atingir um objetivo de médio, de longo prazo. Então é isso aí que a gente tem que tratar. Basicamente,
nesse cenário, o que está acontecendo? É uma falta de organização, falta de prioridades, né? Você não sabe exatamente quanto que você recebe, quanto que é o líquido que cabe na tua conta, que cai na tua conta, né? Não sabe exatamente quais os gastos que você tem, o que é fixo, o que não é, o que é essencial, o que não é. Então esse é um momento para você parar, colocar no papel tudo exatamente que você tem de contas, de receita e ver qual que é a razão que sai ali no final, né? Então vamos entender. Primeiro, a minha renda líquida é o que cai na minha conta, né? O dinheirinho que entra lá já fora os descontos e tudo mais. Aqui a gente tem que ter um cuidado com os empréstimos, tá? Os empréstimos eles têm que ter, muitas vezes que são descontados em folhas, a gente tem que ter uma visão dele e deixar ali então no nosso controle junto. Mas vamos lá, gastos. Coloca o que é fixo primeiro, as contas que têm maior valor colocam mais acima e aí embaixo você vai colocando o que você tem de contas menores ou que não acontecem com tanta frequência assim. Tá? Então beleza, essa aí é a listinha que a gente tem que ter. Muita gente gosta de fazer essa organização em planilha, tem gente que gosta de aplicativo, só tira ali do bolso o celular, já anota ali na hora que fez mesmo. Tem gente que já é mais analógico, gosta de um papelzinho, né? Deixa uma canetinha pequena ali no bolso, vai escrevendo sempre. Também tem gente que só anota uma vez em casa, quando lembra, quando não lembra, enfim. Tem diversas maneiras de a gente fazer essa organização para você ter um controle, uma ideia maior e assumir de verdade o que você precisa dentro do teu custo de vida, tá? Beleza, então agora que eu sei o meu custo de vida, que eu já anotei tudo, já tenho noção de tudo que eu gasto, agora eu tenho que entender como que os meus objetivos vão entrar dentro do meu orçamento se eu estou gastando todo o meu dinheiro. Eu vou ter que deixar de ter alguma coisa ou despriorizar alguma coisa no meu dia a dia para eu poder conseguir colocar os meus objetivos depois ali com mais facilidade. Sempre tem uma coisinha ou outra que a gente consegue diminuir, consegue renegociar, consegue cortar muitas vezes, né? Então é isso que a gente tem que analisar. Uma boa solução para quem não quer ficar anotando o tempo inteiro ali tudo que gasta, o que não gasta, enfim, a hora, às vezes pode ser um pouco maçante mesmo, a gente esquece, lá no final das contas pode faltar alguma coisa e vai fazer um cálculo errado. O que pode ajudar nesse momento é criar um orçamento para aquele gasto que você não costuma ter tanto controle. Então, poxa, se eu sei que eu gasto muito com alimentação fora de casa, delivery, enfim, lazer, sair com os meus amigos, eu sei que eu gasto uma quantia X, eu posso definir um orçamento para eu gastar para essas questões em específico um pouco menor do que eu gasto. E aí dividir isso por semana e fica mais fácil de você fazer o controle, né? Às vezes você tem uma meta muito grande durante o mês, como é muito tempo você perde. Então uma meta semanal pode facilitar um pouquinho para a gente ter esse controle mais fácil aí dentro do nosso orçamento mês a mês. O que não pode só é virar o louco das anotações. Então vamos ter uma cautela aí, a gente tem que ter responsabilidade. Você sabe que está no momento de organizar a casa para as coisas começarem a acontecer de verdade. Então tem que ter consciência que se você não tomar uma atitude responsável, o negócio realmente não vai acontecer depois. Só que faz com calma, não adianta você querer fazer tudo de uma vez e aí isso não ser duradouro, né? Então tem que acontecer por bastante tempo aí para você colher resultados mesmo de médio e longo prazo, tá? Qual que é o nosso principal objetivo reduzindo esses gastos? Claro, fazer os objetivos caberem, mas, pô Luiz, eu não sei quais que são os meus objetivos, não tenho um valor ideal ainda para eu guardar. Vamos ter uma meta aqui que a gente geralmente costuma dizer para as pessoas, de 20%. A gente sabe que esse é um valor não tão realista, mas pode ser uma meta de longo prazo. Você pode colocar aí, sei lá, um ano para você atingir esse valor de 20% guardado todo mês. Vai subindo aos pouquinhos, vai adaptando os teus gastos, guarda no primeiro mês 5%, depois 10%, depois 12%, 15%, até você chegar lá no 20%. Viu que chegou no 20%, teus objetivos ainda não estão cabendo aí dentro dessa fatia, tenta guardar um pouquinho mais, né? Vai diminuindo algumas outras coisas e tudo mais. Se ainda assim não está cabendo, você não tem mais contas para cortar, para diminuir, você não tem mais o que fazer, talvez repensar um pouquinho o prazo dos objetivos e se realmente ele faz sentido para você, né? Então acho que esse é um ponto legal aí para a gente encerrar essa questão da organização e de incluir os objetivos dentro do teu orçamento financeiro. E o terceiro estágio da nossa vida financeira é o saudável. Aqui tá toda aquela galera que já tem uma noção boa aí dos gastos, já tá guardando um dinheiro legal por mês e tem que começar a direcionar para esses objetivos que já tem aí de médio, de longo prazo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, priorizar os nossos objetivos, né? Então, qual é a importância que os meus objetivos têm para mim? Qual a pressa que eu quero que eles aconteçam? Anota todos eles ali, prioriza do maior para o menor e vê qual que você quer que aconteça mais rápido. Vai direcionando o seu dinheiro para esses objetivos com um pouco maior de volume e depois vai diminuindo ao longo do período que eles forem acontecendo.
tá? O importante aqui é você ter bem claro qual é a tua prioridade. Tendo essa prioridade aí na sua cabeça, bem certinho para você, você vai deixar às vezes de fazer aquela compra andando no shopping, ou comprando uma coisa que você não precisaria, que vai fazer esse teu objetivo ficar mais longe de você. Então prioriza, anota, deixa bem claro para ti o que precisa para você fazer esse objetivo acontecer, que vai dar tudo certo no final. Beleza, aí você vem e me pergunta, Luiz, onde que eu guardo o dinheiro para esses objetivos? Vamos pensar nessa priorização e no tempo que a gente fez. Os objetivos de curto prazo, né, aqueles que a gente precisa ter o acesso ao dinheiro mais facilitado, mais imediato, a gente tem que ter opções que são muito líquidas, né? Então você consegue de fato sacar esse dinheiro, passar no débito ali na hora que você precisar. Então geralmente o que a gente pode utilizar? Contas remuneradas, CDBs são boas opções nesse caso também. Por quê? Eles têm essa liquidez imediata ali e não vão deixar o teu dinheiro perder valor, né? Tu vai sempre acompanhar a inflação aí, desde que seja 100% do CDI, tá? Médio prazo, então os objetivos até uns 4, 5 anos. A gente abre um pouquinho mão da liquidez, a gente já pode deixar ele travado aí por um período, né? Se a minha reserva de emergência estiver ok, vamos lembrar disso também. E aí pensar um pouquinho mais na rentabilidade, tá? Então a gente tem algumas outras opções aí, mas esse dinheiro ele fica ali numa outra caixinha separada. E aí também tem aquele dinheiro que você vai alocar para os objetivos de longo prazo. Então comprar uma casa, comprar um carro, pensar na tua aposentadoria, numa independência financeira lá na frente, daqui uns 20, 30 anos, né? Ou até menos, dependendo do teu poder de guardar dinheiro também. Mas esse dinheiro é aquele que você vai esquecer que você está guardando todo mês, vai colocar lá no investimento, que vai ter uma rentabilidade legal, que vai ser super seguro, mas que não vai ter uma liquidez tão boa, tá? Então é isso que a gente tem que pensar na hora de alocar os nossos objetivos, o nosso dinheiro para os nossos objetivos, lembrando sempre da priorização que você fez, qual que é o objetivo mais importante para você, e claro, as coisas vão mudando ao longo do tempo, você vai olhando novamente se aquele objetivo faz sentido, se aquele investimento não faz sentido, vai mexendo aí conforme as coisas acontecem. Muito importante aqui também, se você não tem conhecimento para fazer sozinho, procura alguém que sabe para te ajudar, porque às vezes você pode fazer uma burrada bem grande aí, comprometer todo o trabalho que você já fez, comprometer o teu objetivo que tá para acontecer ali na frente. Então não tem conhecimento, busca o conhecimento ou busca alguém para te ajudar. Aqui na Leve a gente tem uma equipe super capacitada de consultores para falar sobre os diversos assuntos. Todos esses estágios da vida financeira, os nossos consultores aqui podem ajudar vocês. Então, falar sobre dívidas, falar sobre investimento, falar sobre planejamento de viagem, de compra, de mudança de trabalho. Pô Luiz, tô planejando na minha família aqui de ter um filho, quero ter um filho. Pô, vamos pensar nessa mudança de vida, vai ser uma mudança grande, tem que ser bem planejado. Então, vem aqui na consultoria que a gente ajuda bastante vocês e a gente está bem contente aqui de poder trazer esse serviço para vocês, porque a gente sabe que hoje no Brasil a educação financeira ela é bem pobrinha, né? Então, vamos pensar nisso e vem aqui conversar com a gente que vai ser bem legal. Pessoal, então essas são as dicas que a gente trouxe aqui para vocês começarem 2023 com o pé direito e ir voando até o final. Se precisarem, a gente está aqui disponível, então usem e abusem aqui da nossa consultoria, que a gente está morrendo de vontade de ajudar vocês, tá bom? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tchau, tchau. Eu esqueço do tchau, tchau. Não, acho que...